mais um episódio do podcast Pode Inovar, um podcast criado para falarmos sobre saúde, empreendedorismo e cooperativismo. E esse mês de junho, nós vamos falar sobre o Junho Vermelho, um mês dedicado à doação de sangue. E como convidada, nós temos a assistente social Maria Gonçalves, que atua no Hemocentro daqui, da nossa cidade. Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui para poder falar de algo tão importante, né? Que é a doação de sangue. Eu que agradeço, principalmente em nome do Hemocentro, né? Cada um que abraça a nossa causa, né? A gente fica muito feliz, que são mais pessoas que acabam aprendendo um pouquinho sobre doação de sangue e que acabam também se encorajando e indo doar sangue, né? São muitas pessoas que precisam de sangue, todos os dias tem alguém precisando. Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente dá para essa pessoa a coragem, né? Aquele empurrãozinho que faltava para a pessoa ter a iniciativa de estender o braço para quem tanto precisa. Então, pensando em tudo isso que você acabou de falar, fala para a gente um pouquinho como é o Junho Vermelho para vocês. A gente vê, né, porque no caso vocês fazem campanha ao longo do ano inteiro, porque muitas das vezes o Hemocentro ele tem uma baixa de doação e aí vocês vão para as redes sociais, vocês solicitam, alguns familiares também fazem isso, mas específico, junho, como é junho para vocês? O mês de junho, ele é um mês bastante interessante para os hemocentros, porque do dia 14 de junho nós comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, o mês de junho é um mês que o mundo todo abraça essa campanha, né? É o mês para todos nós falarmos sobre a importância da doação de sangue em qualquer lugar do mundo. Então, por aí afora, onde você for, nas redes sociais, vocês vão observar que há um enfoque muito grande para o Junho Vermelho. E o mês de junho é aquele mês que a gente se debruça realmente para falar sobre o assunto. Mas não é só o Junho Vermelho, né? O ano todo. Falando sobre o Hemocentro de Campos, o nosso Hemocentro é um hemocentro regional. Nós fazemos parte da Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro. E depois do Hemorrio, que é o Hemocentro coordenador, o Hemocentro de Campos é a maior coleta do interior do estado. E também o maior número, além da capital, o maior número de hospitais que é atendido por um único hemocentro dentro do estado do Rio, é aqui o nosso hemocentro, nossa região. Nós atendemos 25 hospitais, entre públicos e privados, e toda a região norte e noroeste fluminense, todos os municípios, todo cidadão que reside nessa região é beneficiado com o trabalho que nós realizamos ali no hemocentro. Temos serviços de coleta no município de Macaé, mas não é suficiente, porque tem algumas demandas de Macaé que nós é quem atendemos. Itapiruna existe um banco de sangue também, mas atende apenas ao Hospital São José do Avaí. Então, caminhando na atividade, Varre-Sai, São Fidélis, Miracema. É uma extensão muito grande de pessoas que dependem. Quissamã, né? É verdade, né? Até os municípios onde não tem hospitais que realizam transfusão, esse paciente é encaminhado para município que realiza transfusão. Por exemplo, Cardoso Moreira. O paciente de Cardoso Moreira é encaminhado para Bom Jesus, e Bom Jesus é nossa área de abrangência. Então, é muita responsabilidade. Claro que não é só responsabilidade do município de Campos, é responsabilidade de toda a região. Mas como o Hemocentro está aqui em Campos, quem mais se beneficia com as doações de sangue são os munícipes, né, as pessoas que moram aqui. Nós estamos ali dentro do Hospital Ferreira Machado, é a maior emergência, né, do interior do estado, aqui da nossa região. Então, o volume de pacientes que recebemos ali, vítimas de acidentes, é bastante grande. São realizadas cirurgias ortopédicas também, que utilizam sangue, né, para essas cirurgias. Então, é um volume de atendimento muito grande. Campos é um município que realiza muitas cirurgias cardíacas, muitas cirurgias ortopédicas. Tem muitos pacientes que fazem tratamentos para câncer aqui na cidade. Então, são muitas pessoas. Temos pacientes com anemia falciforme, que também fazem utilização de sangue. E sempre lembrando os acidentes, né? Muitos acidentados. Era até sobre isso que eu ia te perguntar. Quando você fala a respeito de que outros municípios, né, são beneficiados pelo Hemocentro de Campos,
as campanhas acontecem nesses municípios que são beneficiados e existe um entrosamento entre o Hemocentro daqui e as secretarias desses outros municípios, para que eles possam também estar fazendo essa divulgação e estar chamando a população para poder fazer a doação, porque Campos, você disse que Campos é o maior beneficiado, ok. Mas esses municípios, eles dependem de Campos. Sim. Então, assim, é simples, a campanha só acontece em Campos ou ela Não, acontece lá também? não. Inclusive, cada município que é beneficiado, essa unidade hospitalar, ela tem um contrato com o Hemocentro, né? Esse atendimento, ele é pactuado, né? Então, lá nas cláusulas todas, está explicado que o município, que aquele hospital é responsável por fazer a captação de doadores de sangue, né? Lembrando sempre, sangue a gente não compra em lugar nenhum, né? Não existe uma fábrica de sangue. Há estudos, mas nada concluído. Então, por enquanto, a Tem que fábrica de doar. sangue é o nosso corpo. Não existe substituto. Então, sim, os outros municípios também participam, eles reconhecem a importância, lembrando sempre, captar doador de sangue não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Se eu falar para você aqui agora, vamos levantar uma campanha, em 24 horas nós precisamos de 200 pacotes de fralda para o asilo tal. A gente consegue esses 200 pacotes de fralda. Se a gente puxar uma vaquinha online por alguma causa especial, a gente consegue bater a vaquinha. Mas quando a gente fala em doação de sangue, rapaz, corre todo mundo. Mas será que não é por medo? As pessoas têm medo de ir ao Hemocentro. Sim. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de ver sangue, eu tenho pavor de ver sangue, e quando eu vejo sangue, eu desmaio. Será que não tem Exatamente. muito relacionado a isso? Tem muito mito em relação à doação de sangue ainda. Não é uma prática que as pessoas vivenciam assim, com tanta facilidade, as pessoas não veem isso com tanta facilidade, e essa questão não é só da nossa cidade, não. Essa questão é uma questão nacional, né? O país todo, a gente sofre no Brasil com baixos estoques de sangue. A população tem muita dificuldade. Há estudos que falam sobre isso, diz que é porque no Brasil nós não tivemos grandes guerras, né, para que motivassem o impulsionamento das pessoas doarem sangue com tamanha urgência. Mas a gente sabe que o cidadão brasileiro ele ainda é muito resistente e por isso a gente trabalha tanto para tentar reverter isso. Eu acho que uma das resistências, ou melhor, a resistência acaba quando a gente acaba precisando, ou alguém da nossa família acaba precisando. Aí parece que faz uma campanha que aparece 10 parentes, até aquele parente que estava lá distante, ele aparece para doar. Se for pensar no dia a dia, no cotidiano, de a cada 6 meses, ir lá doar, ninguém vai. Mas aparece alguém na família que está precisando, todo mundo aparece lá no Hemocentro. Exatamente, é assim mesmo. E o que é interessante, que as pessoas não se atentam para isso. O estoque de sangue, ele tem que estar estável todos os dias. Porque, por exemplo, aconteceu um acidente agora, a gente vai na rede social e faz aquela bela mobilização, aquele monte de gente tentando doar sangue, o povo brigando para doar sangue. A gente não tem nem condições de atender tanta gente numa hora só e é obrigado a fazer mutirão para dar conta. Vai atender o paciente acidentado? Não vai. Porque o sangue que vai atender o paciente que foi acidentado agora é o sangue que está liberado em estoque. A sua doação de sangue ela pode ser feita hoje, mas ela vai ser liberada a partir de amanhã no final do dia. Então, existe um prazo para liberar o sangue doado. Não existe mais aquilo que existiu há muito tempo atrás, que era a tal da doação braço a braço, né? Que colocava uma pessoa saudável do lado do paciente e transfundia de um braço direto no outro. Não existe mais distribuir sangue sem que esse sangue seja testado. E aí esses testes são testes sorológicos mesmo para doenças que são transmitidas através do sangue. Então, a mobilização imediata, quando a pessoa está naquela urgente, ela é muito boa. Ela vai beneficiar sim, mas vai beneficiar a partir de amanhã. Agora, nesse momento, a gente tem que trabalhar com o que está no estoque. E, para ser bem sincero, tem dia que a gente reza para não acontecer nada, porque o estoque fica lá no fundo. Quando nós vamos para a televisão, para as redes sociais falar que o estoque está baixo, é porque realmente está baixo.
Quando colocamos lá o pedido de socorro, preciso doadores O positivo com urgência, é porque nesse dia realmente tem 5 bolsas de O positivo. Para a rede de atendimento que a gente tem, 5 bolsas de O positivo não é nada. Não é nada. Pelo que você explicou aí, todas as cidades que são Exatamente. beneficiadas pelo Hemocentro daqui da cidade, daqui de Campos, 5 bolsas, elas não Não é vão ser nada. suficientes para Exato. nada. É. E aí a gente para. Foi como você acabou de falar. Me acidentei, fui lá pedir a minha família, ou a minha família saiu em todas as redes sociais pedindo sangue. Gente, esse sangue não vai para o acidentado naquele Agora não. momento. Então, se a gente não entender que a gente precisa ser realmente doador, que a gente precisa estar indo lá, fazendo a nossa parte, as coisas não vão caminhar como deveriam. Vai acontecer o que a Maria acabou de falar. Vai chegar um momento que vai ter a baixa, que pode ser, Deus livre e guarde, porque a gente não está aqui para falar isso, né? Mas pode ser que seja o dia do seu acidente e nesse dia o estoque esteja baixo. Exatamente. E aí, toda aquela campanha, toda a mobilização que você acabou de fazer, que a sua família acabou de fazer, ela não é que ela vai ser inútil, mas para você, naquele momento que deu entrada no Hospital Ferreira Machado, naquele momento, ela não vai servir. Então, eu acho que é algo que a gente já pode se atentar, Exatamente. né, para que isso transforme ou mude o nosso pensamento, que a gente passe realmente a ser doador assíduo. Exatamente. E não só na questão daquele acidente em que a pessoa está sangrando, mas vamos lá. Pacientes que estão doentes, que vão precisar passar por uma cirurgia eletiva, né? É aquela cirurgia que é agendada. A cirurgia vai acontecer semana que vem. Aí a gente não mobiliza, a gente não chama ninguém para doar, vai para a cirurgia despreocupado. Aí chega naquele dia, o doutor coloca o paciente em jejum, passou a noite toda sem comer, uma fome, chega lá, fala assim, não vai acontecer a cirurgia porque o Hemocentro disse que não tem sangue. E o médico seria muito irresponsável realmente se fizesse essa cirurgia sem que houvesse sangue em estoque. Então é chato, não é? Não, e o pior é que não é só chato. A família, ela Enlouquece. usa essa mesma rede social para poder colocar a culpa no médico, colocar a Isso. culpa no hospital, colocar a culpa em todo mundo. Ela cria um problema. Exato. E quando, na verdade, o problema deveria ser solucionado. Antecipadamente, né? A gente não está aqui dizendo para você que você tem que resolver o problema do Hemocentro, não é isso. O que a gente está tentando te explicar é que há uma necessidade, né? O Hemocentro, ele pede, ele faz campanhas. Junho Vermelho é um incentivo, mas ao longo do ano inteiro há uma necessidade de repor esse sangue, Exatamente. que é utilizado para essa cirurgia eletiva, que é utilizado para o acidentado e todas as outras coisas. Então, muitas vezes, quando a gente olha em rede social, Instagram principalmente, família lá reclamando, batendo boca, mas por trás disso tem uma história. Por que que isso aconteceu? Porque faltou doador. Exatamente. E um aspecto assim, bastante importante das pessoas assim, terem, porque nos questionam muito a respeito disso, né? Mas vocês não fazem nada para estimular o doador. Então, vamos explicar o que é esse estimular. O estimular tem que ser na base realmente da conscientização. Quanto mais falarmos sobre esse assunto, mais as pessoas vão entender a importância de doar sangue. Outro tipo de estímulos nós não podemos dar. A Constituição Federal deixou bem clara que a doação de sangue ela é voluntária e altruísta e ela não deve ser remunerada de forma nenhuma. E isso não foi feito da cabeça, não foi colocado lá da cabeça dos envolvidos na criação da Constituição, não foi. Isso é porque há estudos que comprovam que quando a doação de sangue ela é motivada por benefícios, o doador tende a esconder alguma coisa que é importante, seja para a saúde dele, seja para a saúde de quem vai receber esse sangue. Então, nós não podemos, por lei, oferecer benefícios ao doador de sangue. É extremamente proibido. Às vezes vocês veem alguma campanha, vai ter um show e quem doar sangue vai receber o ingresso. É o produtor do show que faz a campanha. Atualmente temos até uma promoção aí na cidade, maravilhosa para o Dia dos Namorados, que o casal que for doar sangue vai
participar de um sorteio para um jantar. E eu acho que eu vou fazer uma promoção aqui Maravilha. para a cooperativa Pois é. também, hein? Então, Olha aí, com sócio cooperado. mas a gente lá no Hemocentro, a gente não pode fazer a promoção, porque nós não podemos estimular doações de sangue em troca de brindes. A população, de maneira geral, fica à vontade para fazer, nós não. Então, a pessoa que vai doar sangue achando que vai ganhar um brinde, um sacolão, que vai... Não vai, não vai. A doação de sangue, ela é voluntária e altruísta. Você seja um paciente rico ou um paciente pobre, você vai receber o sangue que é doado, tá? Aquele sangue que está dentro daquela bolsa, ele não tem preço. Ele não tem preço. Ele foi doado voluntariamente por alguém. Então, assim, as pessoas... E o importante no meio disso tudo é a gente se colocar no lugar do outro. É a tal da empatia, né? É pensar assim, hoje eu não preciso, minha família não precisa, mas amanhã, quem sabe? Por Né? exemplo, a minha família precisou, eu tinha um ente que estava internado no hospital público aqui e ele precisou de sangue. E a gente foi para o grupo de família, nós fomos para o grupo de amigos e nós fomos pedir. Eu sou doadora de sangue. E aí nós fomos pedir ajuda para outras pessoas. E você falou numa coisa que eu queria que você só voltasse quando você fala que não existe pobre e nem rico. Eu acho que acredito que muitas pessoas ainda pensam dessa maneira, que existem pessoas que são beneficiadas. Isso não acontece. Não, não acontece. Existe aquela questão. E, infelizmente, nós recebemos algumas pessoas com essa mentalidade e que às vezes não tem nem vergonha de expressar isso, de falar assim, me falaram que se eu tiver um conhecimento, eu consigo que esse sangue seja liberado. Não consegue, né? Não consegue. Se fosse para fulano de tal que é famoso, você teria sangue. Teria sangue se o estoque tivesse bom. Mas se o estoque não estiver bom, não vai ter. Não existe privilégio. Não. E, na verdade, uma coisa bem interessante de frisar é o seguinte, a prioridade... O nosso Hemocentro ele é público, né? Ele não é um banco de sangue privado. O nosso principal cliente é o paciente do SUS. Tá vendo, Para gente? quem não sabe... Fico vocês pensando que não é. o cliente da rede particular vai passar à frente de É, vocês. não vai. Não funciona O dessa maneira. principal cliente é o paciente do SUS. Ele é o principal cliente. E aí, depois, é claro, dentro de um quadro de baixo estoque, vai ser sempre avaliado o quadro de saúde desse paciente. Todo paciente é importante para alguém, né? O meu paciente é importante para mim, o seu paciente é importante para você. Então, mas quem define essa importância de qual vai receber sangue primeiro é sempre o médico. Foi o Hemocentro que definiu. Tinha 3 pacientes na enfermaria, os 3 precisando de sangue, e o Hemocentro mandou o sangue só para a dona Terezinha. Não, foi para a dona Terezinha porque o médico definiu, dentro dos critérios que ele sabe, que ele estudou para saber, que dona Terezinha, que naquele momento não podia esperar mais. A cirurgia dela tinha que ser primeiro que a dos outros. O critério é dele. O bom de tudo é que quando o estoque tá bom, ninguém se desespera, porque tem sangue para todo mundo. E aí que tá. Como a população pode entender que o estoque precisa estar bom? Vocês têm uma estatística de quantas bolsas precisam ter no Hemocentro diariamente? Não é mensalmente não, pessoal? Diariamente, para que esse estoque ele esteja bom, para que dê uma tranquilidade, não só para o nosso município, mas também para os municípios que são beneficiados pelo nosso Hemocentro. Então, o Hemocentro, ele precisa de 70 doações por dia para caminhar com tranquilidade, para que nenhum pedido seja negado. Como isso não acontece, a gente fica com média de 30 pessoas por dia. E essas 30 pessoas por dia é média mesmo, porque é média mensal. Porque tem dia que tem 10 doadores, tem dia que tem 70. Então, a gente pode, quando junta tudo, a gente vê que no final do mês temos, em média, 30 doadores por dia. E aí, de 30 para 70 é um número grande. O que acontece? Acontece muitos pedidos que são avaliados e negados, tipo assim, doutor, tenta contornar essa anemia aí de outro jeito. Ou, médico pediu 2 bolsas de sangue para a cirurgia, faz a cirurgia com uma. Então, são os pedidos negados ou parcialmente atendidos. Isso não é o ideal. O ideal é que a demanda médica transfusional fosse
totalmente, plenamente atendida, né? Então, é responsabilidade nossa. Nossa, aí eu me coloco nesse pacote também, porque quem não pode doar sangue pode falar sobre o assunto, né? Pode estimular outras pessoas a doar. O pai e a mãe em casa já pode ir educando o filho para ser um futuro doador. As escolas já podem falando com seus alunos, né? Lá na hora de explicar o aparelho, o sistema circulatório, já pode falar sobre a importância da doação de sangue, já começar a trabalhar esse tema. Nós, profissionais de saúde, também no nosso contato com as famílias, né, a gente já pode falando, olha, não está precisando de sangue hoje, mas já pensou em doar sangue também, e já ir tocando nesse assunto, porque é nossa responsabilidade. Eu acho que é muito o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Através do podcast, para poder falar com o nosso sócio cooperado que ele já pode doar. Que é algo que, assim, e é bom. A Sim. sensação é boa. Não tem cria-se uma imagem da doação que ela não existe. Muitas pessoas elas acabam criando ou ouvindo algo, alguma experiência, e dessa experiência de uma outra pessoa traz para si, mas ela nem foi lá, ela nem sabe como Sim. é. E aí, pensando nisso, conta pra gente como é o passo a passo, a chegada desse do futuro doador, porque muitas vezes chega lá, eu sei que às vezes algumas taxas, né, elas podem estar alteradas e aí ele acaba sendo dispensado. Por exemplo, aqui na cooperativa, eu brinquei com uma das meninas que trabalha aqui, uma enfermeira, eu falei, você não vai passar, porque tem menos de 40 e poucos Não quilos. passa. Falei, não vai passar. Mas qual é o passo a passo, qual é o trajeto, quando a pessoa que ela quer ser doadora, quando ela chega ali no Hemocentro, por quem que ela é recebida, como que funciona até chegar de fato na coleta? Então, o doador, o candidato, primeiro é candidato, depois vira doador, né? O candidato à doação de sangue, primeiro momento que quando ele chega no Hemocentro, ele vai realizar o cadastro. É importante lembrar para todo mundo que, para a realização do cadastro, o candidato à doação tem que apresentar o documento de identidade. Tem muita gente que fica brava com a gente porque acha que nós somos exigentes demais. Só que é importante também a gente educar em relação a isso. A doação de sangue, ela tem que ser corretamente identificada do início até a transfusão desse sangue. Os dados do doador de sangue, eles ficam armazenados por 20 anos, é o que exige a lei. Então, tem que ser, o sangue de José da Silva tem que ser de José da Silva, não pode ser de José dos Santos. Então, não pode haver dúvidas sobre a identidade daquele sangue, de quem é aquele sangue. Então, sim, exigimos documento de identidade oficial, com foto. Esse documento pode ser a carteira de identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o certificado de reservista, aquela carteira profissional, o Corém, por exemplo. No formato online, tem já alguns conselhos de classe que emite a identidade digital, pode ser a carteira de motorista no formato digital ou é título com foto. Então, tem aí grandes possibilidades, só não serve, gente, título de eleitor, aquele sem a foto, CPF, não é documento de identidade, né? Tem que ser realmente um documento oficial de identidade. Então, apresentou o documento de identidade, o funcionário vai pedir seus dados, são dados pessoais relacionados a onde você mora, profissão, escolaridade, mas a título de cadastro mesmo, você recebe um questionário com perguntas relacionadas à sua saúde. Perguntas que você vai responder sim ou não. São perguntas importantes porque, através daquelas perguntas, a gente já consegue ter ideia do perfil desse candidato à doação de sangue. Esse doador de sangue é encaminhado para triagem, é uma triagem feita por enfermeiro ou médico. São esses dois profissionais que são habilitados para atender o candidato à doação de sangue. Esse profissional vai avaliar, junto com o doador, todas aquelas questões que foram respondidas, avaliar, de modo geral, a saúde. São questões relacionadas a medicamentos que já tomou ou que toma, a doenças que já teve ou que está passando pela doença no momento, algum problema de saúde, para onde viajou, existem alguns lugares que atrapalham temporariamente a doação de sangue, por exemplo, pessoas que que moraram ou que viajam para o norte do país, há uma incidência maior de malária, as pessoas que têm marcador positivo para malária, elas não podem doar sangue. Então, assim, são perguntas relacionadas a comportamento sexual, várias perguntas. Nesse momento da triagem, também é verificado os sinais vitais desse candidato à doação e feito um testezinho, que é uma picadinha tipo aquela do exame para medir glicose, é feito na pontinha do dedo para saber como vai a hemoglobina da pessoa. Lembrando, pessoas com anemia, elas não podem doar sangue, por isso que é importante
a realização desse pequeno teste. Os parâmetros, basicamente, são o seguinte: você não está com anemia, mas está perto de ter uma anemia, não pode doar. Ou se estiver também com a hemoglobina muito alta, também não deve doar, tem que verificar o que está acontecendo, né? Estando tudo ok, pressão ok, tudo certinho, pulso ok, temperatura ok, perguntas, todo está habilitado a doação de sangue, esse doador, ele é encaminhado para a sala de coleta. Quem não puder doar sangue, existe a inaptidão temporária e a inaptidão definitiva. A inaptidão temporária é aquela pessoa que naquele momento não pode doar, mas passado um tempo, dependendo de qual foi o motivo da inaptidão, ele vai poder doar sim. E as inaptidões definitivas são aquelas pessoas que nunca vão poder doar sangue. Por exemplo, pessoas com problemas cardíacos, problemas renais crônicos, problemas pulmonares, essas pessoas não podem doar sangue. Pessoas que tiveram hepatite após os 10 anos de idade não são bons candidatos à doação. Então, eles são orientados o porquê que não podem doar, né? E quem vai para a doação de sangue, finalmente, vai lá habilitado, está ok, uma punção venosa só, tá? Acesso venoso bem avaliado, para não ter risco de errar. Eu já tenho até uma marquinha perto da onde é a minha... A sua veia selecionada, né? Exatamente. Toda vez quando me perguntam, aonde qual é o melhor braço? Eu falei, esse aqui e aqui, ó, pertinho dessa marquinha aqui. Já é o lugar certinho. Certinho marcado. Exatamente. Uma punção venosa só, até 450 ml de sangue, mais as amostras que são coletadas que vão para exames. Não dói, não prejudica nada a saúde. 24 horas após a doação, esse volume de sangue já foi reposto no nosso organismo. O doador é encaminhado para fazer um lanchinho. É um lanchinho calórico, sim, o biscoito é doce, sim, o suco é doce, sim, porque tem que ser assim. Não, tem que ser assim. É verdade, eu ia falar sobre isso agora, porque depois da coleta, né, a gente passa por esse lanchinho, e às vezes, eu não sabia disso, né, olha só como que são as coisas, como que é importante. E o suco, aí eu sempre falava assim, não quero suco não, aí eu comi o biscoito, porque o suco era doce, tem que ser mas doce. Aí, eu já não tenho o costume, né, de fazer uso de açúcar, e as minhas coisas com adoçante, mas muito pouquinho. E é doce, mas é doce. Então tem que ser um lanche calórico mesmo. Aí o pessoal fala assim, podia ser uma coisa light. Light não vai dar certo, gente, tem que ser calórico, tem que ser realmente. Então, é assim que tem que ser mesmo, que é para repor realmente as energias. Lembrando que você doou 450 ml de sangue, seu corpo está trabalhando para repor essa quantidade. Então aí, beleza, você foi embora para casa, feliz da vida, você doou o seu sangue. E essa bolsa ficou com a gente. O que vai acontecer com esse sangue doado? Esse sangue doado, ele não vai imediatamente para estoque. Ele passa por todo um tratamento. Ele vai ser fracionado, tá? Ele é fracionado em os principais hemocomponentes, né, que separamos ali da bolsa de sangue. O plasma, o concentrado de hemácias, as plaquetas e, eventualmente, separamos o crioprecipitado também. Então, por isso que a gente fala que uma doação de sangue salva até 4 vidas, porque essa bolsa de sangue ela é fracionada. O médico não pede uma bolsa de sangue total para o paciente. Ele pede, ou ele quer plaquetas, ou ele quer plasma. Se ele quiser tudo vai separado. Né? Nunca vai junto. Então, esse sangue ele é fracionado exatamente porque ele pode ser aproveitado de diversas maneiras, depende do quadro clínico do paciente. E as amostras são encaminhadas para testes sorológicos, são feitos testes para hepatite B, hepatite C, HIV, um vírus chamado HTLV, doenças de Chagas, malária e sífilis, tá? Esses são os exames que estão no rol dos exames importantes para análise e transfusão de sangue. Ah, não faz hemograma? Não é importante? É importante para o doador, mas em termos de doação de sangue, não são exames elencados para esse fim. Os exames que são exigidos são os sorológicos, né? São exames muito importantes de serem feitos, são testes de excelente qualidade. A gente sabe que hoje a janela imunológica é cada vez menor, mas ela ainda existe. Então, existe uma preocupação muito grande em que não seja liberado sangue contaminado. Foi até bom você falar sobre isso, porque não faz muito tempo, né, que os noticiários, e a gente viu aí
repercutiu em todo o Brasil essa questão de sangue contaminado. E é importante essa informação de todo o trabalho que é feito dentro do Hemocentro. Não é algo assim que você faz, você vai lá, vai doar, e seu sangue, como você acabou de explicar, e ele já vai chegar ao paciente. Existe todo um processo e existe uma segurança para que isso aconteça. Isso vou te perguntar, que eu acho que você vai saber me responder. No meio desse processo, quando aquele sangue que foi analisado e essas análises elas encontram o material, ele apresenta algo que não está propício para aquele sangue ser doado, qual é o outro processo em relação a isso? Esse sangue ele é expurgado, esse sangue vai para expurgo. O que acontece? Às vezes a pessoa vai doar sangue e, lembrando, os exames para a transfusão de sangue, eles não são diagnóstico de doença, não é para fazer diagnóstico. Por exemplo, o exame que a gente faz, a testagem para o HIV, não é para saber se a pessoa está com HIV, Já se ela está doente. Tem gente que já fez isso, né? Exato. Isso aí é uma coisa importante a gente falar. Não é para dizer para você, você está com HIV. Não. É para a gente observar se existe algum marcador possível para aquela pessoa estar com HIV. Então, a mínima possibilidade, seja ela realmente positiva ou realmente falsa, nós temos que jogar esse sangue fora, jogar fora mesmo. Ele vai vai lá para uma autoclave e ele é expurgado. Ele não é utilizado. E o que a gente faz? A gente convoca esse doador. Essa convocação, ela primeiro chega via WhatsApp, depois, se a pessoa não atender, nós enviamos uma carta registrada e possivelmente até um telefonema. A gente insiste que esse doador volte ao Hemocentro para repetir esse teste. Esse teste repetido é para saber realmente, esse exame que deu positivo, é positivo mesmo? Será que é? Muitas vezes não, muitas vezes é um falso positivo. Quando realmente continua dando positivo, aí sim, e lembrando, essa consulta de segunda amostra, esse doador ele vai ser atendido por um médico, tá? Esse exame não é entregue por nenhum outro tipo de profissional, só pelo médico. O médico vai conversar com esse doador, vai dizer qual é o teste que precisa ser repetido. E esse teste, continuando positivo, ele é encaminhado para a rede pública para fazer o acompanhamento necessário. Alguns são encaminhados. Aí, aqui fora, sim, na rede, acabam repetindo esse teste com outras metodologias e confirma que não é nada. Realmente, é o nosso teste de triagem que está acusando positivo. Aí, sim, ele pode voltar ao Hemocentro, apresentar esses novos testes e é liberado para continuar doando sangue. Alguns não. Alguns, infelizmente, vão e realmente estão doentes, né? Mas, lembrando sempre, a sinceridade salva vidas. Não vá ao Hemocentro para fazer teste. Tem gente que tem vergonha de procurar o CEDIP ou outro laboratório e pedir um teste para HIV e vai lá quietinho doar sangue para fazer teste. Não faça isso, tá? A janela imunológica, por menor que seja, ela ainda existe. Então, existe um risco. E a gente não pode ficar correndo esse risco. A gente pode se gabar de dizer que na nossa região ninguém ficou contaminado por um sangue transfundido que estava com algum agente infeccioso. Mas existe uma preocupação. Nosso Hemocentro ele passa por visitas rigorosas da vigilância sanitária. Nós podemos dizer que nós estamos nos trinques atendendo com qualidade. O sangue que sai dali realmente é de boa qualidade, mas isso também depende de cada um de nós. Então, esse sangue vai ser testado, esse sangue vai ser fracionado, vamos fazer a classificação sanguínea desse sangue. Estando tudo ok, sim, aí ele é liberado para distribuição para os hospitais à medida que acontecem as solicitações médicas. Tá. Você falou sobre a qualificação do Hemocentro e tudo mais. Nós que somos moradores aqui de Campos, a gente está vendo, né, a construção de um novo Hemocentro, né? A prefeitura, a atual gestão, ela está preparando um novo Hemocentro. Nessa criação desse novo Hemocentro, da construção, eu vejo que os órgãos públicos, eles também a expectativa de que seja um ambiente, para quem conhece o Hemocentro atual, ele está anexo ao Hospital Ferreira Machado. E
eu vejo como uma ampliação dos serviços. Eu vejo como um lugar onde a captação ela vai ser, como você mesmo disse, tem dias que estão 10, 20 doadores, mas tem dias que tem 70. E esses 70 doadores, vocês precisam criar uma força-tarefa para poder atender. Nesse novo Hemocentro, acho que esses 70 doadores eles vão conseguir ser atendidos com mais agilidade, Sim. com mais... Sim, e é nossa esperança também que diminua essa falta de doador, que a gente tenha mais doadores. Por quê? Porque um hemocentro novo ele é muito mais atrativo, né? Quem conhece o hemocentro atual sabe que o nosso hemocentro ele é apertado, ele não é lindo, né? Ele está precisando mesmo de a gente sair dali. Não dá mais, chega. Já deu, né? Já deu. Temos que sair dali. E um prédio novo, uma estrutura nova, atrai pessoas, com certeza. E também tem uma coisa interessante. Banco de sangue dentro de hospital dá um medinho. Tem gente que não quer ir no Ferreira, não quer nem passar em frente ao Ferreira Machado, quanto mais para doar sangue. Então, vamos sair do Ferreira. Para você doar sangue, para você chegar ao Hemocentro, você não entra dentro do hospital propriamente. Você não encontra os pacientes e todas as outras coisas, as demandas da emergência. Sim. É anexo ao hospital, mas você passa ali pela portaria principal. Agora reforma, em obra, mas mesmo assim, em obra está passando por trás, não está no fluxo dos pacientes. Eu já cheguei a pegar lá por trás e tudo mais. Então, você não se depara com o acidentado, você não se depara com o paciente que está internado. Então, assim, eu acho também que o novo Hemocentro, que esse espaço, ele veio em um excelente momento. Eu acho que a cidade precisava desse novo espaço e realmente que isso vai acontecer, que as pessoas vão se sentir mais estimuladas. O nosso papel aqui hoje é falar sobre isso, é trazer esse estímulo para o nosso cooperado, para as pessoas que nos seguem, que vão assistir esse podcast lá na frente e que eles possam entender. Nesse momento, não é só junho vermelho, a gente precisa ter consciência de que precisamos nos tornar doadores. Precisamos entender que a cada 400 ml 450 ml de sangue doados, eles vão salvar até 4 vidas. Olha a importância. É a mesma importância quando a gente fala ser doador de órgãos. Isso é muito importante, porque hoje a minha família não está precisando, mas ela um dia precisou. Eu comecei a doar sangue muito nova. Sabe aquela coisa de que eu comecei no ônibus do Hemocentro? Sim, olha. E do ônibus eu fui para o Hemocentro, e aí esperei todo o meu processo quando eu passei pela cirurgia de cesárea, e a gente vai evoluindo. E quando você termina a doação, tem sim uma sensação uma compensação que é muito particular, né? Tem algo, você sai de lá, você sai, eu fiz o bem. Hoje eu tenho certeza que o meu sangue vai atender até 4 vidas. Hoje eu estive com... particularmente foram 2 doadores, que eles são pessoas já jovens, mas não tão jovens, que foram doar sangue pela primeira vez. E saíram radiantes. Pensaram assim, eu sempre quis doar sangue, mas sempre tive medo. E hoje eu vim e adorei, vou continuar doando. Então, a gente vê na carinha realmente das pessoas como que elas saem satisfeitas com o que fizeram. É uma sensação que só quem passa por ela que sente, né? Não dá para descrever assim, de forma palpável para a pessoa entender. É uma coisa muito particular. É uma sensação de dever cumprido, de que aquele bem que ela deu não está fazendo falta, porque não faz falta. Não é como você tirar o dinheiro da sua carteira, que você fica uma dosinha de tirar e dar para o outro. Não é como você mexer na sua despensa e pensar assim, meu Deus, eu mexi, agora eu vou ter que repor. Não. Você dá, não vai te fazer falta. O organismo silenciosamente coloca tudo no lugar de novo e daí a poucos dias você já está apto à nova doação. E você falou sobre a sensação. Quem doa tem essa sensação, mas a sensação também de quem precisa é algo assim que a gente também precisa levar em consideração. Quantas pessoas estão nos hospitais, estão nos municípios que a gente atende e estão precisando, estão aguardando o estoque do nosso Hemocentro subir
para que eles possam fazer uma cirurgia. Então, assim, são duas sensações. Uma é do bem-estar de estar fazendo a doação e a outra é do desespero de você precisar daquele sangue e você Exatamente. ouvir uma negativa porque o É, estoque está baixo. e uma coisa interessante quando a gente se depara com isso. Quando você vê um paciente que está com uma anemia muito profunda e ele fica muito enfraquecido, e aí ele recebe o sangue, o semblante muda completamente, a cor muda, né? Aquele tom pálido de quem está muito, sofrendo muito, ele muda. A, o bem-estar para ele é muito grande. Aí a gente vê realmente como que o sangue é vida, né? Todo aquele mal vai embora, a pessoa realmente se recupera. Então, como que é bom a gente poder ser esse canal de vida, né? Dar essa vida. É como a gente sempre fala, quem doa sangue doa vida, está doando vida. E não faz falta nenhuma. Não Não faz. faz falta Não nenhuma. faz. O organismo nosso o conjunto, né? Nosso é tão perfeito, que após a Exatamente. doação, nosso organismo ele já consegue entender e ele já começa a trabalhar em cima daquilo que Exatamente. foi. E aquele mito que o sangue rende é conversa fiada. Que o sangue rende, que o sangue Não. afina, tem de Não, 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 tudo. não. A gente ouve de Não. tudo. Ah, meu sangue vai engrossou. Não engrossou depois que você doou. Nosso organismo, ele é uma engenharia incrível. Não? Ele repõe exatamente o que você doou. Se você está produzindo sangue demais, você está doente. Aí é outro problema. Não é questão da doação de sangue. Já é outro detalhe. Mas é exatamente isso. Você doou 450 ml. 450 ml, esse volume é reposto no nosso organismo. Tanto que depois, 60 dias após a doação, os homens podem doar com segurança e as mulheres, 90 dias após a primeira doação de sangue, podem doar com segurança também. E já fica definido aquele prazo: 4 doações por ano para os homens e 3 doações para as mulheres. Margem de segurança para ninguém reclamar que ficou doente depois de uma doação de sangue. Esse sangue já foi todo reposto, as hemácias já estão todas no lugar, está tudo bonitinho, vida normal. Então, eu vou deixar o espaço aqui para você fazer um convite, né, para os nossos sócios cooperados, para todas as pessoas, para comparecerem ao Hemocentro. Ainda é a unidade antiga, mas muito em breve vai ser Sim, esse espaço é um que ela já sonho. acabou de falar. É um sonho, vai ser muito bom, vai ser bom para os doadores, vai ser bom para. Nós temos na cidade e na região pacientes que são beneficiados também com o Hemocentro. Um detalhe importante que muita gente não sabe é o plasma excedente. Você doa sangue e separa as partes do sangue. O plasma que sobra, porque o plasma ele pode ser congelado por 1 ano, né? O plasma que eventualmente sobra, a Hemobras, que é uma indústria brasileira, é uma indústria pública, ele recolhe esse plasma em todos os hemocentros do país e ele volta para a gente em forma de medicamento. Olha só. Pacientes que têm problemas de fatores de coagulação, são doenças que os hemofílicos, né, e outros pacientes, eles precisam dessa medicação que é feita a partir do sangue que foi doado, do plasma. E esse fator de coagulação ele é devolvido para a gente via SUS e a gente trata os pacientes com essa medicação. Então, esses pacientes com hemocentro novo, eles também vão ser melhor acolhidos. Os pacientes com doença falciforme, que recorrentemente também recebem transfusão de sangue, também vão ser melhor acolhidos. Então, acho assim que, de maneira geral, toda a população vai ser muito beneficiada. E nosso horário de atendimento, lembrando, tanto agora no Hemocentro Velhinho quanto no novo Hemocentro, abrimos todos os dias das 7 às 18 horas, sábado, domingo, feriado, carnaval, verão, Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, estamos lá. Carnaval, então tá todo mundo lá, assim, ó, esperando. Exatamente. Cadê você, doador? Exatamente. Você sai da praia e vem para cá, porque a Isso. gente precisa. Vem aí Corpus Christi, vai ser feriado também, prolongado, né? Estaremos lá com as portas abertas esperando a todos. De forma geral, né, a legislação não nos permite oferecer benefícios ao doador. Porém, existem coisas interessantes aí que os doadores podem se beneficiar, né? Por exemplo, você vai doar sangue, você tem direito ao atestado de doação de sangue, que por lei você vai ter sua falta abonada. Essa lei é uma lei antiga, ela diz que você tem direito a 1 folga por ano para doar sangue. Só que, graças a Deus, a maioria dos empresários, dos nossos patrões, são excelentes e aceitam todos os atestados dos nossos doadores. Os homens, 4 por ano, das mulheres, 3 por ano, sem dificuldade nenhuma, tá? E existem outros benefícios, existem algumas leis, tanto municipais quanto leis
federais, né, que falam a respeito da isenção em taxas de concurso, liberação de meia entrada para pessoas que doam sangue. Inclusive, tem a prioridade que é dada aos doadores de sangue, que é uma lei pouco divulgada, mas ela já existe. Então, ali no banco, na fila de prioridade, o doador de sangue também pode entrar. Lembrando que é o doador voluntário fidelizado. Eu já fui beneficiada. Né? Eu estava numa viagem de férias em família e nós chegamos em um parque de diversões e um dos critérios para lá, meia entrada, se você for estudante, se você coisa isso, e tinha lá, doador. Doador Falei, de calma sangue. aí, eu sou Peraí, doadora. é isso aí, E aí eu fui exatamente. beneficiada. Exatamente. E assim, é importante falar o seguinte, quem doa sangue uma vez, doa o sangue, mas não é doador, não. Doador mesmo, de carteirinha, é aquele que vai pelo menos 2 vezes ao ano doar sangue. Então, é assim, direito à meia entrada, direito à isenção em taxa em concurso, em taxa de inscrição para concurso, é para aquele doador que realmente doa sangue. Então, aí, por exemplo, eu acho que tem concurso aberto aí na cidade, tem um concurso aberto, e com isenção de taxa de inscrição, tem que estar com as doações em dia para conseguir a isenção. Então, fica aí o convite aí, gente, doar sangue é legal, doar sangue é muito bacana, é uma ação que gera engajamento, então o pessoal que gosta muito das redes sociais, chama os amigos, vai doar sangue, poste lá nas redes sociais, porque todo mundo gosta, é solidariedade que contagia. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar uma campanha agora para o sócio cooperado da Inovar. Você que é sócio cooperado, que está nas nossas escalas fixas, que seguem a cooperativa nas redes sociais, se você for ao Hemocentro do nosso município aqui de Campos, nesse mês de junho, fizer a doação e mandar o comprovante de doação aqui para a cooperativa, você vai ganhar um brinde exclusivo nosso. Então, a gente tem mapa mental de enfermagem, nós temos caneca, nós temos garrafa, bata, jaleco. Você, sócio cooperado, que apresentar o seu certificado de doação, o seu comprovante de doação, você pode procurar o administrativo da cooperativa que nós vamos te entregar o brinde. E o brinde você que vai escolher. Oba! Eu quero agradecer, né, Maria? Muito obrigada pela sua contribuição. Eu acho que você esclareceu muitas dúvidas, porque eu tenho certeza que quem vai nos ouvir tinha algumas dúvidas na qual você esclareceu. Muito obrigada. O papel que vocês exercem, né? Toda a equipe multidisciplinar lá no Hemocentro é um papel muito importante. As pessoas precisam saber cada dia mais. A gente não pode só se prender a Junho Vermelho. A gente precisa entender que ao longo de todo o ano alguém precisa dessa doação, alguém precisa do sangue. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada porque, desde o momento que eu liguei para lá, vocês se colocaram à disposição de estar aqui. E isso é muito importante, porque a gente precisa, e a gente também, como cooperativa, a gente quer contribuir, né? Porque somos dependentes também do Hemocentro. Hoje minha família não está precisando. Mas pode chegar um momento, hoje um conhecido não está precisando, e pode chegar um momento disso acontecer. Então, quando a gente é dependente, ou não, né? Uhum. Quando a gente não é dependente, que é o caso agora, que nós estamos bem, não estamos precisando, mas a gente precisa levar o conhecimento, a gente precisa trazer esses assuntos não só para os nossos cooperados e tudo mais, mas a gente quer mostrar para a população que é possível, que é algo que não vai trazer prejuízo, malefício nenhum à saúde. Então, assim, a gente entende, não só porque somos uma cooperativa de saúde, mas a gente entende como ser humano, como cidadão, que é necessário esse ato, que realmente doar sangue é um ato de amor, que é um ato que salva vidas. Sim. E que faz a diferença na vida de alguém. E isso é muito importante. Então, assim, muito obrigada pelo que vocês fazem lá. Sim, nós estamos à disposição. Em qualquer momento que vocês desejarem levar um grupo lá para conhecer o Hemocentro, fica à vontade, tanto no Hemocentro agora, o antigo, e no novo também, todos são bem-vindos, seja para ir lá conhecer ou para doar sangue. Quanto mais pessoas forem envolvidas nesse processo, mais doadores voluntários nós conquistamos. Pessoal, nós encerramos aqui mais um episódio e agora falando sobre, né, doação de sangue. Muito obrigada a todos. Encerra aí, menino.